Boa noite. Nós vamos conversar neste momento, nestas quartas-feiras, sobre um assunto diferente. Vamos falar sobre a esperança. Por que a esperança? Bom, isso é muito evidente. Por que a esperança neste tempo? Todos precisamos de esperança. Todos queremos ouvir boas notícias. Todos nós queremos que alguém levante nosso ânimo e nos dê algo na qual possamos nos agarrar como uma âncora quando nós jogamos no mar, esperando justamente que ela consiga um solo firme para ficarmos ali estáticos, esperando o tempo bom. Há um texto em Lamentações, no capítulo 3, verso 21, Jeremias, no meio da desolação de Jerusalém, ele fala isso: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós, nos momentos de angústia e de dor, precisamos da esperança, queremos ouvir essas boas notícias, queremos que alguém nos fale algo à nossa alma, que enche o nosso coração de alegria e que nos dê pelo menos a certeza de que o amanhã será melhor. E quando falamos de esperança, nós pensamos, é claro, nas coisas que Deus nos dá, na expectativa do Senhor na nossa vida, mas quando um cristão fala de esperança, ele fala da vinda do Senhor, dos tempos do fim. Parece um pouco assim meio absurdo, porque os tempos do fim hoje se usa mais como um elemento de juízo e de castigo. Sobre isso eu vou falar depois. Mas eu quero mostrar nesta noite quando nós podemos dizer que iniciaram os tempos do fim. Porque as pessoas falam, o fim está próximo. É uma grande verdade, o fim está próximo. Aliás, cada dia que passa é um dia menos para os tempos, para a consumação dos tempos do fim. Mas quando iniciaram os tempos do fim? Quando nós podemos dizer que o relógio profético, como alguns falam, começou a marcar o primeiro tic-tac? Então nós vemos em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, depois de João ter sido preso, Marcos escreve, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Vocês viram como Jesus fala? O tempo está cumprido, o relógio marcou a hora, o reino de Deus está próximo, aí está falando então de uma questão futura. E ali vem o apelo, arrependei-vos e crede no evangelho. Em Jesus inicia os tempos do fim. Na verdade, ele é o princípio e o fim desse tempo final. Sua encarnação dá início ao dia do Senhor do Velho Testamento e, nele se cumprem as profecias messiânicas de salvação e restauração, não somente para Israel, mas para todos nós, tanto judeus quanto gentios. Lembra da promessa de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 3, quando Deus fala assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A chave é esta, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para entender isso um pouco, nós teríamos que ir para Gálatas, e quando Paulo usa esse texto justamente para mostrar que os gentios também herdariam a salvação. Também Romanos capítulo 4 vai falar sobre isso, mas esse não é o assunto. O assunto é que em Cristo todos têm o direito da salvação. Em Cristo as portas se abrem para que possamos então acessar a vida eterna. Em Hebreus capítulo 10 fala como foi isso. Hebreus fala assim, tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Em Cristo nós temos o livre acesso ao Pai. E por que isso é importante? Porque Cristo abre o tempo do fim? Porque Cristo é a consumação da salvação. Hebreus fala que Jesus é o autor da nossa salvação. E a partir da sua encarnação, ele começa a falar da sua morte e ressurreição. Se nós lembrarmos os evangelhos 3 vezes, Jesus fala da sua morte e ressurreição para os discípulos. 3 vezes ele vai manifestar isso para eles. Que o Filho de Deus seria entregue aos homens, ele seria morto e que ressuscitaria ao terceiro dia.
Por quê? Porque ele queria enfatizar que o propósito da sua vinda era morrer. Era morrer na cruz para dar a salvação a todo aquele que crê. Lembra em João 3,16? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso, João o Batista falou disso no capítulo 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como Cordeiro, veio para dar a sua vida, veio para se oferecer em sacrifício substituto por mim e por você. Ele veio justamente para oferecer, não o melhor que ele tinha, ele veio para oferecer tudo. Sua vida em resgate por nós. Ele nos salva, ele toma o nosso lugar, ele morre e leva sobre si o castigo que era nosso. O castigo que nos dá a paz veio sobre ele, segundo Isaías, capítulo 53. Mas Isaías, o Messias, aliás, não é somente o Cordeiro de Deus. Ele também é chamado do leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, aquele que veio para governar com vara de ferro, com cetro de justiça, que julgará o mundo com retidão. Ele tem autoridade sobre tudo e reina sobre todos. É digno de desatar o juízo de Deus sobre a terra, julgar as nações pelo seu pecado. Como nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 5. Está escrito assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Assim começa o capítulo 5 de Apocalipse. Um livro escrito por dentro e por fora, de tudo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Em João capítulo 5, versos 24 e 29, Jesus fala o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, que vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Jesus não somente é o Salvador, ele também veio para julgar. Ele é o juiz de toda a terra. E esse juízo não acontecerá somente no juízo final. Hebreus 9:27 fala que depois da morte vem o juízo. Nós somos julgados no momento da nossa morte por causa de quem? Por causa de Jesus. Ele vai falar isso no capítulo 12 do próprio Evangelho de João, nos versículos 47 ao 49, quando fala assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Em Cristo se consuma o juízo de Deus. Ele hoje é o Salvador, ele hoje é a porta, ele hoje é aquele que veio para nos salvar, mas amanhã ele será o nosso juiz. E ele nos julgará não por nossas obras, não por aquilo que fizemos, mas se nós temos guardado os seus mandamentos, se nós temos obedecido a sua lei, se nós temos crido em Jesus em arrependimento e fé, assim como lemos em Marcos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a chave do juízo de Deus. Deus nos julgará de acordo com aquilo que temos ouvido e crido a respeito dele. E é claro, isso inclui nossas obras, e por causa da nossa fé seremos julgados. Mas como fruto da nossa fé gera obras de justiça,
As nossas obras posteriores também serão julgadas, mas nós não seremos julgados pelas nossas obras para efeito de salvação. A efeito da nossa salvação, seremos julgados pelas palavras do próprio Jesus. E será Ele quem julgue nossa vida. Os tempos do fim iniciaram então. Deus veio a salvar o seu povo e condenar o pecador impenitente. Em Cristo, por isso, iniciam os tempos do fim, porque esse dia do Senhor, grande e temível, que fala o Antigo Testamento, um dia na qual as nações tremeriam de pavor, mas os filhos de Deus se levantariam de louvor, iniciou com Jesus. Nós estamos nesse tempo do fim. As palavras de Jesus no Evangelho de Marcos apontam para o fim dos tempos. Fim que começa com o próprio Jesus por ser o Salvador e Senhor da história da nossa salvação. Como eu falei, Hebreus fala que Ele é o autor e consumador da nossa salvação. E os sinais do fim, eles vêm acontecendo, assim como fala 1 Tessalonicenses 5:3, como dores de mulher de parto. Jesus fala de guerras, de rumores de guerra, de fome, de pestes, de doenças, de fenômenos da natureza. Isso, na verdade, sempre tem acontecido. Nós vemos ao longo da história como isso vem acontecendo. Nós temos, inclusive, na história um período tão grande de batalhas na Europa que foi chamado a Guerra dos 100 Anos. Outro que foi tão longo também foi chamado a Guerra dos 30 Anos. Nós temos as duas guerras mundiais terríveis. Nós tivemos, nos nossos dias, também guerras e lutas que vão acontecendo ao longo do tempo. Nações que sofrem, refugiados, pessoas que vão saindo da sua terra, pessoas que fogem pela fome, pela economia, pela política. Nós temos pessoas famintas, nós temos pessoas pobres que precisam de ajuda. E nós hoje estamos de quarentena justamente por causa de uma pandemia que é o coronavírus. Os sinais sempre vêm acontecendo. Ao longo da vida, da nossa história, sempre vem acontecendo. E eu acho que um erro nosso como igreja tem sido aproveitar um fenômeno para dizer, este é um sinal, esquecendo que os sinais vêm acontecendo ao longo da história. Na verdade, nós deveríamos dizer, isto é mais um sinal. Porque se os tempos do fim começaram com Jesus, quer dizer que as dores vêm acontecendo ao longo da história da humanidade. Só que, se lembrarmos as dores de uma mulher de parto, elas vão se tornando maiores e mais próximas uma da outra, na medida em que se aproxima o momento do parto. Então, hoje nós vemos isso, um aumento acelerado das manifestações do juízo, de tudo que vem acontecendo até hoje. Aumenta, por quê? Porque Deus está acelerando a sua vinda. Não acelerar no sentido de que está se adiantando ao seu relógio. Isso é falso. Na verdade, a vinda do Senhor vai acontecer no momento certo, na hora certa, na consumação de tudo. Nós não vamos acelerar nem atrasar o plano de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, mas Ele é paciente com todos, para que todos se arrependam, escreveu Pedro. Mas não é uma questão de acelerar, é uma questão de agir hoje. Mas por que nós podemos dizer que Ele é a nossa esperança? Como é que se encaixa isso dentro de tudo isto? Como é que eu posso confiar em Deus? Olha, eu quero deixar para você até hoje, somente por hoje, até aqui, mas eu quero ressaltar uma questão. Se em Jesus começam os tempos do fim, é claro que Ele, sendo o princípio e fim de todas as coisas, Ele é a única pessoa que pode nos dar essa esperança. A primeira causa é certamente por causa de quem Ele é, o autor e consumador da nossa fé. Mas há outra esperança, uma esperança maravilhosa, mas essa vai ser na próxima semana, então você vai ter que aguardar até essa hora chegar. Mas por enquanto ficamos até aqui. Que Deus te abençoe. Vamos orar por isto, para que o nosso coração fique firme. Lembre que Jesus vai falar, nós não podemos, nosso coração não pode se turbar de sentir medo. Está em João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Confiemos em que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar então. Senhor, nesta noite eu venho na Tua presença, Deus, e coloco a vida de cada pessoa que ouve esta mensagem. Nós precisamos ouvir esperança, e a nossa esperança é Jesus por ser o nosso Salvador e Senhor. Mas eu oro para que nós possamos ter essa confiança em Cristo, justamente como Senhor, para que no dia do juízo, seja na nossa morte, seja no dia do juízo final,
possamos ter a certeza de que por ter Jesus em nossa vida, nós somos salvos. Deus, que neste tempo tão difícil, os nossos corações se elevem ao Senhor, aguardando no Senhor a bendita esperança para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Bendizemos o Teu nome e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Então, até a próxima semana com mais este tema, a nossa esperança, escatologia em tempo de crise. Que Deus te abençoe.